Vamos receber agora para a mesa de debate com o tema Violência Institucional com Violação de Direitos Humanos o excelentíssimo juiz Guilherme Ribeiro Baldan, juiz de Direito do Tribunal de Justiça, também coordenador desse debate. O doutor Pedro Roberto da Silva Pereira, coordenador executivo do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O excelentíssimo juiz Marcelo Tramontini, titular da Vara Infracional de Execução de Medidas Socioeducativas. Senhora Ana Valesca Duarte, perita do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O padre José Geraldo da Silva Juquinha, representante da Pastoral do Menor. Advogado, doutor Vinícius Valentim Raduan Miguel, representante do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maria dos Anjos. Com a palavra, o juiz Guilherme Ribeiro Baldan, coordenador dos debates. Bom dia a todos. Falar sobre violência institucional como violação de direitos humanos é um tema muito importante. Tratar disso é enfrentar um problema que, às vezes, existe. E a gente não pode fingir que ele não existe. Então, o debate sobre o tema, ele vem clarear as nossas ideias e permitir que nós possamos entrar com algumas atitudes que possam modificar se algo estiver ocorrendo errado. Então, essa é a importância dessa mesa que começa agora. E aí, podemos passar imediatamente já para os debates, né? Para a gente poder ganhar tempo, eu estou aqui apenas para facilitar e nós vamos, então, começar com o nosso doutor Pedro Roberto da Silva Pereira. Como eu falei muito, eu preferia que se eu for depois, mais adiante. Então, quem gostaria de falar primeiro aqui? Pode ser? As damas? Então, vamos, então, vamos começar com a Ana Valesca Duarte, né, que representa, é perita do Mecanismo Estadual de Prevenção de Combate à Tortura. Ela, embora esteja com essa aparência boa, ela está bem cansada, porque teve que chegar aqui agora, o voo dela atrasou, ela estava num outro evento em Manaus, então ela vai estar aqui brindando a gente com as suas palavras para que a gente possa começar esse debate. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui neste evento. É a terceira vez, na verdade, que eu participo desse congresso, né, voltado para o socioeducativo. Primeiramente, eu quero cumprimentar aqui os membros da mesa. Vou pedir permissão para cumprimentar em nome do Dr. Marcelo Tramontini, todos os representantes aqui presentes na mesa. E quero cumprimentar também todos os presentes aqui na plateia, que eu sei que tem conselheiros de direitos, conselheiros tutelares, os técnicos, né, do Poder Judiciário, que trabalham no Juizado da Infância, Ministério Público, membros do MP, juízes, todos. Eu quero cumprimentar em nome da minha colega perita, que está aqui também na plateia, Rosimeire. Inicialmente, eu peço perdão por não ter assistido a palestra do doutor Pedro. Sim. Mas, considerando o tema, que é muito relevante, né, a violência institucional, voltado para a área dos direitos humanos, e
mecanismo, eu sei que foi também pautado aqui, o doutor Pedro falou sobre a importância dos mecanismos e dos comitês, mas eu quero falar rapidamente assim, que o mecanismo de prevenção e combate à tortura do Estado de Rondônia fez 1 ano ontem, né, que nós tomamos posse, e foi uma luta, né, histórica no Estado de Rondônia, implantar o mecanismo estadual e o comitê, bem como o Conselho Estadual de Direitos Humanos. E, além do Brasil ser signatário, né, deste tratado, do protocolo facultativo de prevenção e combate à tortura, onde o Brasil assumiu esse compromisso, Rondônia também está dentro de, firmou um pacto com a Corte Interamericana, onde o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura e o comitê também foi um compromisso ali assumido pelo governo do Estado de Rondônia, no eixo de combate à cultura de violência. E sabemos que é um desafio muito grande para nós, peritos do mecanismo estadual. Não só para nós, como para todos os agentes de controle, agentes fiscalizadores, que fiscalizam os locais de privação de liberdade. E, neste caso aqui, em relação também ao socioeducativo. E uma das coisas assim, muito importante, que eu vi que a pergunta da palestra é: a quem interessa, né, sobre o tema a violência institucional? Interessa à sociedade, doutor Pedro, também. A sociedade ela tem que se sensibilizar para que não haja esses tipos de atos de tortura, né, de maus tratos, tratamento cruel e degradante nos locais de privação de liberdade. A gente sabe que, geralmente, a tortura acontece mais nesses locais praticados por agentes estatais. Mas também a nossa lei brasileira ela foi mais ampla. Ela trouxe também que também pode punir também atos de tortura também praticado por pessoas que trabalham em locais privados também, em que pese, né, o protocolo foi mais voltado para a prática de tortura pelos agentes estatais. A nossa lei foi mais ampla, eu vejo que ela inovou mais a Lei 9.455, a Lei de Tortura. E, em relação a isso, é importante aqui também salientar, doutor Pedro, com relação à impunidade, né? Nesse tempo que nós já estamos trabalhando no mecanismo, não só pelas experiências que a gente já visualizou de outros colegas do mecanismo, que, além de Rondônia, nós temos o mecanismo também do Rio de Janeiro, o mecanismo de Pernambuco e Paraíba. E Rondônia é o primeiro e o terceiro do Brasil a implantar, primeiro da região norte. A questão da impunidade. A impunidade ela é mais dolorida do que a lembrança da tortura. E precisamos trabalhar, né, no sentido de que não haja a impunidade. Precisamos trabalhar no sentido da celeridade das investigações. A investigação deve ser imparcial, exaustiva, deve haver uma responsabilização, pois o ato de tortura ele deve ser responsabilizado. Mas o mecanismo tem como papel principal, embora o nosso nome diz lá, Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, nosso papel principal é a prevenção. Acima de tudo, nós, mecanismos, órgãos de controle, Pastoral Carcerária, Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, e demais órgãos que fiscalizam as unidades socioeducativas, nosso papel principal é tentar trabalhar a prevenção, para coibir que esses atos de tortura, essas violências, né, essa cultura de violência, né, seja cessada nesse ambiente. E, nesse sentido, precisamos trabalhar campanhas também. Então, o nome do mecanismo, na verdade, doutor Pedro, não era nem para ser mecanismo de prevenção e combate à tortura, era para ser mecanismos preventivos. Esse era para ser o nome dos mecanismos. E, nesse sentido, para a gente trabalhar, né, tentar combater essa cultura de violência, a gente precisa também do apoio da sociedade. Não adianta só termos os órgãos de justiça, né, para tocar a responsabilização, mas também precisamos trabalhar campanhas de prevenção,
né? E a sociedade tem que interagir, né? Sensibilizar com essa situação desses atos de tortura, porque a tortura ela existe. Às vezes tem pessoas que pensam que não existe a tortura. E a tortura não existe só no socioeducativo, no presídio. A tortura também existe em outros locais também, que é locais também de fiscalização nossa, como clínicas terapêuticas, alas psiquiátricas, acolhimento de crianças e adolescentes, abrigos, lar do idoso. Todos esses locais são foco de fiscalização do mecanismo. Então, e não é só a tortura, é o maus tratos, né, é o tratamento degradante, enfim. E, nesse sentido, eu achei muito relevante esse congresso trazer essa pauta para nós discutirmos aqui sobre a violência institucional. Precisamos combater esta cultura. E vamos combater no sentido de campanhas, também acompanhar as responsabilizações, né, destes atos praticados, e o mecanismo espera contribuir com os demais órgãos de justiça, como também com os demais órgãos de controle, a pastoral, né, os conselhos, nesse sentido de pensarmos, trabalhar também uma campanha, né, para a prevenção desses atos de violência, nesses locais de privação de liberdade. Obrigada. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Dr. Vinícius Valentim Raduan Miguel, para tratar do mesmo tema. É que talvez não fosse importante que eu fosse falar. Bom, eu gostaria de fazer primeiro uma provocação sobre os formatos, e quando me convidaram para um debate, eu fiquei absolutamente angustiado, pensando o que é que a gente faz em um debate, ainda mais em tempos de tanta irracionalidade e não diálogo político, social, como os que estamos vivenciando. E aí a minha primeira preocupação era que eu gostaria de fazer um duplo elogio, e eu me perguntava, mas cabem elogios em um debate? Né? Faço essa pergunta. E, sem saber a resposta até agora, eu ouso fazer o duplo elogio. Primeiro, ao Poder Judiciário como um todo, e toda a sua equipe multiprofissional que organizou o evento e tem promovido, e que não é de agora, e que é uma excelente iniciativa para colocar os diversos atores em algum momento de diálogo e, então, de debate. O segundo elogio, e que eu assumo as responsabilidades por ele, é elogiar o próprio Dr. Marcelo Tramontini, mas não exclusivamente, né, sabendo que existe toda uma equipe, que existem outros tantos magistrados e magistradas, mas que, no atendimento da socioeducação, tem dado passos firmes nessa direção de avanços e de progressos, mesmo em tempos tão estranhos, em que a defesa, às vezes, de direitos parece ser tão ruim. E que, quando o próprio judiciário parece ser colocado, né, como espada de Damocles na sua cabeça, quando assegura direitos e garantias de populações em situação de vulnerabilidade. Mas, aí, passado isso, eu comecei a pensar naquelas inércias e omissões que a gente não discute, e esse, na minha opinião, seria talvez um dos papéis propositivos de um debate, do que é a violência institucional. Muitas vezes nós lembramos da violência institucional muito ativa, né, de uma conduta agressiva, né, da violência exata que nós podemos ver. Mas existem violências institucionais não percebidas, muito obrigado, e mascaradas em todas as instituições estatais e paraestatais que aí se colocam. E aí eu refletia, por exemplo, sobre a situação da maternidade, da saúde pública como um todo, em que ainda hoje, por exemplo, na maternidade não longe, mas daqui de Porto Velho, se tem muitas discussões do acesso do acompanhante na hora do parturiente. E nós ouvimos da própria equipe hospitalar como um todo, e que isso não seja tomado como uma crítica, mas como parte do debate. Mas nós não temos espaço para o acompanhante da mãe parturiente. Bom,
talvez isso seja parte, inclusive, dessas tantas, e eu vou repetir isso nessa provocação de debate, de inércias, de omissões. Como que essas inúmeras violências se acumulam, se criam camadas e novas camadas, e que pouco discutimos. Saúdo aqui a Rose e a Ana, como peritas do mecanismo, e lembro também dessa árdua luta. E veja só como nos contentamos com pouco, quando a violência institucional tem um lapso e uma temporalidade prorrogada. A lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é de 2012 ou 2013. O Estado de Rondônia, que foi um dos primeiros estados da nossa federação a criar, só institucionalizou-os há um ano atrás. Então, a gente teve, de 2012, 2013, 5, 6 anos de lapso. Isso é uma contribuição omissiva do Estado para as formas de violência institucional que ocorrem, ao não investir em uma política preventiva, uma política proativa, ou formas de busca ativa. E hoje, inclusive, eu estou eu faria uma fala que a gente tem tentado amadurecer, e falo isso com muita transparência republicana, tive essa conversa com a Rose em outro momento, a gente não sabe qual é o futuro desse órgão em específico, o mecanismo estadual, ou os mecanismos estaduais, e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, porque, passado o êxtase e a euforia inicial de que seria um bom modelo, hoje nós começamos a problematizar os próprios desafios que se apresentam. Por exemplo, um mecanismo para prevenir a tortura no estado de Rondônia, com a sua dimensão territorial aí posta, mais de 50 municípios, contando com 3 peritos. Bom, é melhor 3 do que nenhum? Provável. Agora, 3 se mostra suficiente? Possivelmente não. Claro que existem formas de encontrar sinergias e potencialidades em diálogo com outras redes, em parceria com outros atores, que a gente dialogava isso em outro momento, os próprios conselhos tutelares, os próprios juizados da infância e juventude, isso ficando num recorte específico do adolescente e a socioeducação. Isso sem falar, portanto, de um sem número de interseccionalidades aí possíveis que a gente poderia traçar, como eu mencionava, da própria questão de tratamentos cruéis e degradantes, ou talvez nem tanto, mas ilegais ou irregulares, dentro de unidades hospitalares, de unidades de acolhimento. Então, pensar, repiso, como que a violência institucional pode se dar a partir de uma inação, a partir da inércia do próprio Estado. E aí avanço dentro dessa própria lógica também de uma contribuição à prevenção das formas de violência institucional. Ontem tivemos também, depois de mais de 6 meses do atual governo empossado, quase um ano de paralisia institucional do Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos e do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Imaginem vocês que, em uma dada sala, e vou tomar o exemplo infeliz, que o doutor Guilherme fosse proibido de ingressar no gabinete dele por 1 ano. Alguém colocasse um cadeado na porta e falasse, não pode entrar. E, com isso, todos os seus procedimentos, seus autos processuais, suas rotinas fossem paralisadas. Isso seria inadmissível. Imaginem todos nós aqui, muito irmanados, muito fraternalmente, pensando como um exemplo, um médico que fosse parado de funcionar, né, no seu gabinete, no seu consultório, por 1 ano. Isso seria inadmissível. Isso seria um escândalo. No entanto, admitimos que outros órgãos de controle social, de participação popular, de democracia mais ativa, que buscam assegurar a transparência das formas de violência institucional e não só desvelá-las, mas tentar preveni-las por várias maneiras, são impedidos cotidianamente, rotineiramente. E isso é um padrão, tá? Uma repetição constante, e que isso não nos causa, talvez, tanto espanto. Não sei por que ainda. Talvez porque nos faltem debates sobre isso. Então, deixando essas discussões iniciais, eu faço uma outra provocação, que é, no sentido de, em se falando de violência institucional, nós falamos, talvez em alguns momentos, da dimensão da punição dela, mas precisamos também começar a pensar em falar numa dimensão da restauração e da reparação. E eu sei que o Judiciário, assim como outros órgãos, tem discutido isso belamente a partir de outras alternativas, como justiça restaurativa, justiça terapêutica,
ou as práticas restaurativas de outro nome, ou por meio de outras vertentes, inclusive de comunicação não violenta, como o minicurso que vai ser ofertado hoje à tarde, que foi anunciado. Mas ainda temos uma lacuna na prestação de serviços do Estado como um todo e que precisamos fazer uma cobrança efetiva de executivo e legislativo no sentido de pensar na dimensão da reparação. Se existem vítimas de violência institucional, nós precisamos de uma rede de atendimento, de acolhimento e de apoio psicossocial para não somente as vítimas, mas seus familiares. As violências persistem e continuam, as chagas e as feridas se arrastam, e ainda temos, nesse momento, um conjunto de inércias, de demoras e de silenciamentos dessas vítimas e de não prestação de tais serviços de direitos sociais. São omissões reiteradas, absurdamente inconstitucionais, que precisamos começar a pensar. Se queremos também enfrentar a violência institucional, precisamos acolher e atender os violentados. Também diria eu, mas isso talvez seria muito ousadia, os violentadores. Mas deixo isso para outro momento. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o padre Juquinho, o padre José Geraldo da Silva. Desculpa o tapa, tá? Depois lá para a gente acertar as contas, né? Então, bom dia para todos e todas, né? E na pessoa aqui do doutor Pedro, eu saúdo a mesa e estou muito agradecido aqui ao juizado por essa oportunidade de estarmos aqui, e assim como falava aqui, né, o cachorro do Vinícius, né? A gente parabeniza, né, aqui o juizado pelo trabalho que tem feito aqui diante aqui da ressocialização das crianças e dos adolescentes, pois a gente constata isso nas nossas visitas, que periodicamente, né, a gente visita todas as unidades socioeducativas aqui de Porto Velho, e a gente vê realmente esse interesse e essa vontade da ressocialização, e sobretudo que um dia, né, nós possamos viver num mundo sem prisão e sem cadeia. Então, todos os encontros que a gente vai, tanto a pastoral carcerária como a pastoral do menor, a gente fala dessa nossa utopia. Para muitas, fala que isso é impossível, nunca vai acontecer. Mas eu tenho uma esperança que um dia nós vamos viver num mundo sem grade e sem cadeia. Pois isso não é coisa de ser humano. É só o homem, só a mulher, que tem a capacidade de prender o seu semelhante. E isso eu fico muito indignado, a gente ver como que são tratados os filhos e filhas de Deus. E nós fazemos parte, né, da pastoral do menor, que é uma pastoral da Igreja Católica. E aqui em Porto Velho, a arquidiocese ela tem um trabalho há muito tempo já desenvolvido nesta área. E, sobretudo, essa semana passada, nós tivemos uma perca muito grande, né, por assim dizer. Para nós foi uma perca, mas está junto de Deus, né, que foi a morte de Dom Moacir Greque, que foi um arcebispo comprometido com as causas sociais, praticamente com o trabalho da Diocese de Rio Branco. Foi organizado lá o Estado, através das comunidades eclesiais de base. Então, a referência para a nossa igreja aqui da Amazônia e também da Igreja do Brasil, a sua atuação frente à violação dos direitos humanos. Foi ameaçado de morte várias vezes, e se hoje também eu falava isso no seu velório, se eu estou vivo hoje, eu agradeço a minha vida a ele, pela primeira vez que aqui trabalhei, pelas ameaças que nós sofremos, e ele sempre colocou a arquidiocese, a sua vida a serviço a nós, chegando a falar, não toque no padre Juquinho, se quiser tocar nele, toque em mim primeiro, se fizer alguma coisa que ele está fazendo contra a igreja de Porto Velho. Então, graças a Deus, através da sua coerência, do seu trabalho, a nossa vida foi preservada. E cada minuto da minha vida eu tiro
e é para estar fazendo esses trabalhos. Pois no mundo a gente não leva nada. Eu nunca vi ninguém levando o seu caixão, a sua riqueza. A gente leva que os bons exemplos, a conduta e, sobretudo, o nosso idealismo, a vontade que temos de mudar. Então, diante dessa questão que nós estamos aqui discutindo, da violência institucional, e nós também, o nosso trabalho da pastoral carcerária, da pastoral do menor, ele é pautado nessa agenda, na Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que é uma agenda que tem adesão de mais de 80 entidades, e a nossa função, nosso trabalho é baseado aqui nestas orientações que foram feitas com muito esmero. Inclusive, ano passado, enquanto em Recife, da pastoral carcerária, nós ainda mais reativamos e, sobretudo, nossa luta, que está apresentando, de estar chamando a atenção da sociedade civil, da sociedade como um todo, para a gente, de fato, possa colocar em prática esta agenda. E, quando a gente fala isso, a gente vai também comprar a briga. Que nem falar Jesus Cristo, não podemos ficar calados enquanto os pobres estão morrendo. E nós temos que ter muita preocupação, enquanto pastoral carcerária, pastoral do menor, as entidades que a gente participa, com esse projeto anticrime que está aí para ser votado. Nós trazemos as nossas preocupações, por isso que o Vinícius falava aqui, até quando nós vamos ter a oportunidade de estarmos reunidos, conforme estamos aqui discutindo os nossos problemas. Então, esse projeto anticrime para nós, e sobretudo nós da igreja, das organizações de direitos humanos, e sobretudo também dos movimentos sociais, o MAB, o MST, o MMC, o MPA, nós temos uma preocupação muito grande. O que vai acarretar isso é para que as pessoas que estão lá na base, que realmente vão sofrer e vão ser punidos ainda mais. E voltando aqui para o nosso tema, né? Isso aí eu estou fazendo uma pequena introdução. O primeiro ponto dessa nossa agenda, que nós já tivemos a oportunidade de apresentar para o nosso governador, antes ele era secretário da Justiça, em várias reuniões nossa pastoral carcerária, nós já testamos com ele essa agenda. Agora, recentemente, na sexta-feira passada, nós tivemos outra reunião com ele e reativamos a necessidade de nós aqui no Estado trabalhar essa agenda. E, sobretudo, o primeiro ponto da nossa agenda, que foi falar um trem que muito significativo, e acredito que tem que ter muita vontade política, tem vontade de acabar com esse sistema impune que nós temos. Então, a primeira proposta é esta: suspensão de qualquer verba voltada para a construção de novas unidades prisionais ou de internação. No mundo hoje, não precisa construir mais presídio. Eu vou falar uma coisa que é angustiado, revoltado, triste, porque hoje nós tínhamos reservado esse tempo todo para ficar nesse evento. Ontem, infelizmente, não deu para participar, porque nós estávamos lá na posse lá do comitê, e também à tarde, onde nós tivemos reunião do Conselho da Comunidade, ao qual a gente faz parte. Mas esta noite, às 10 horas da noite, recebi um telefonema, e aí já também entramos em contato com alguns membros do Conselho da Comunidade, também com a pastoral carcerária. Agora à tarde, infelizmente, nós vamos ter que fazer uma vistoria aqui no presídio aqui de Porto Velho, por causa da violação de direitos humanos. E foi justamente no presídio reinaugurado que foi 603. Então, para mostrar, assim, que construir presídio não é solução. Construir presídio, construir casa de internação, vai ainda mais aumentar os problemas. E a solução que a gente gostaria de implementar, já falamos isso muito com a dona Fátima, que lá a gente tem muito contato no juizado, é a necessidade da gente operacionalizar aqui no nosso Estado a justiça restaurativa, como meio da ressocialização. Tem vários meios, mas o meio que a gente nota, que a gente já presencia em vários estados, que são coordenados, tem a participação tanto da pastoral carcerária, quanto a pastoral do menor, está dando muito exemplo, muitos frutos.
nós vemos os frutos que estão surgindo, graças a Deus, com toda a calamidade que hoje acontece no Rio Grande do Norte, com tantos homicídios que há lá nos presídios, mas, graças a Deus, com a instituição lá da Justiça Restaurativa, a questão das mortes nos presídios e nas unidades socioeducativas caíram pela metade. Só nos 3 primeiros anos da implantação efetiva da justiça restaurativa naquele estado. E, sobretudo, no estado, que nesse nosso aqui é um estado relativamente, que, graças a Deus, entre aspas, né, ainda há paz nos presídios. A gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, mas ainda a gente vê ainda um clima aí de paz, um clima de acolhimento aí das entidades que fazem aí o trabalho, tanto nas unidades socioeducativas quanto nas unidades prisionais. Então, ainda há tempo de resgatar aqui a dignidade e, sobretudo, a vida dos menores e das pessoas privadas de liberdade. Então, a nossa palavra aqui, primeiramente, é essa, de agradecimento e nos colocar aqui à disposição de estar sempre trabalhando em prol aí dessas pessoas. E o que nos move é justamente aquele pensamento de Jesus Cristo. O Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 36. Eu estive preso e você me visitou? Então, cada pessoa, cada adolescente que nós visitamos, é o próprio Jesus Cristo hoje que está sofrendo aí atrás das grades. E também o nosso lema que nós trazemos também, né, de compromisso, de transformação da sociedade é este. É por um mundo sem prisões, nenhuma vaga a mais. Por um mundo sem prisões e nenhuma vaga a mais. Então, nós, da Pastoral do Menor, temos esse compromisso de estar junto, mas a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui nesse evento, aprendendo e também ajudando naquilo que a gente puder. Muito obrigado. Vou passar a palavra diretamente para o Dr. Pedro Roberto da Silva Pereira, que é o coordenador executivo do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Obrigado pela oportunidade de participar dessa mesa de debate. Queria cumprimentar os membros da mesa, a Ana Valesca, o doutor Guilherme Badan, o doutor Marcelo Tramontini, o padre José Geraldo, o padre Juquinha, e o Vinícius Miguel, companheiro que tive a honra de compartilhar tanto com o Vinícius e a Denise, da coordenação nacional da ANSED, da Associação Nacional de Centros de Defesa. E o Vinícius também, ele não mencionou, mas ele fez parte representando a ANSED no Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, e lá pôde dar uma contribuição muito importante dentro dessa política. Quando a Ana estava falando sobre a questão da impunidade, me veio muito forte em mente os dados que eu apresentei aqui do Sistema Socioeducativo Nacional e do Sistema Prisional, né? Na realidade, essa impunidade é uma impunidade seletiva, né? Porque se a gente pega aquele quadro do sistema prisional, você vê que são pessoas negras, de baixa escolaridade, pessoas que não tiveram acesso às políticas públicas. Isso não tem nada a ver em uma relação entre a pobreza e a criminalidade. Vários estudos têm demonstrado, inclusive tem estudos recentes do próprio IPEA, que demonstra que a falta de oportunidade, isso sim gera a violência e o crime. Então, muitas adolescentes que eu atendi, eu falei que nós executamos uma medida, um projeto com apoio do governo federal de 2015 a 2014 a 2016, de justiça restaurativa, lá no Rio, e que foi muito importante a articulação, inclusive com a Escola de Magistratura. Nós fizemos 2 encontros com o apoio do Tribunal de Justiça e a Escola de Magistratura na época, seminários internacionais sobre justiça restaurativa,
E um eixo do projeto era uma formação de um primeiro curso de mediadores em justiça restaurativa. Teve 140 horas, 100 horas teóricas, aí com especialistas, inclusive inicialmente foi inspirada muito na experiência de Barcelona, né, da justiça restaurativa de lá, que tem à frente assim, o Ministério Público. Ele tem uma atuação muito interessante nessa experiência da Barcelona, de Catalunha. E depois teve da formação, aí teve uma parte prática do atendimento dos adolescentes. Eu estou mencionando isso porque um desses casos foi um caso de um adolescente que tinha mais de 20 processos. E eram processos de roubo e furto, muitos. E nós fizemos o processo inicial foi um processo muito intenso de sensibilização, existiam já iniciativas do próprio Ministério Público de sensibilização, da própria promotoria, dos profissionais. Nós fizemos essa parceria com o MP, e nós conseguimos, na época, ainda não existia lá no Tribunal de Justiça um núcleo de justiça restaurativa. Hoje existe no DEGASE, no Departamento de Ação Socioeducativa, e também no TJ. E nós fizemos um acordo, e era um acordo que teve uma sensibilidade muito grande da juíza de execuções, doutora Lúcia Glioche. Não existia nenhum regulamento, nenhum procedimento a respeito de como encaminhar os casos para o SEDECA de Justiça Restaurativa. Então, o acordo foi feito para que, durante as audiências, a equipe técnica ia sensibilizar o adolescente, falar da proposta. Se ele aceitasse, a juíza, então, suspendia o processo por 30 dias, e aí depois marcava uma nova audiência para saber como é que estava o andamento. Eu estou mencionando isso porque isso foi uma experiência bem interessante, e é muito importante que o Tribunal de Justiça faça o que está sendo feito aqui nesse Congresso, né? Dê essa abertura para a sociedade civil, para ouvir as pessoas, para ouvir as instituições, aberta ao debate. Isso é muito importante e enriquece ambas as partes. Então, nesse caso lá do Justiça Restaurativa, eu vou mencionar um caso que era desse jovem. Ele já tinha passado pelo sistema, por todas as unidades, sofreu muitas violências, etc. E na minha tese eu menciono esse caso. E ele foi atendido pelo SEDECA e depois foi proposta a justiça restaurativa. Ele estava em descumprimento de medidas de semi-liberdade. Nós conseguimos que ele retornasse, voltasse a estudar, etc. Então, foi sugerida a justiça restaurativa. Então, ele concordou e começou a participar dos encontros, ele e a família. E depois, nós conseguimos, e às vezes é muito difícil você localizar a vítima e ela concordar em participar das sessões. Nesse caso, já tinha passado muito tempo, a vítima concordou em participar, e eles conseguiram se encontrar num círculo restaurativo. Foi muito interessante, porque o adolescente ele teve a oportunidade de contar como ele se sentiu. A vítima teve a oportunidade de falar sobre todos os impactos que ocorreram em relação àquilo. Foi um roubo de uma bicicleta, ele empurrou o rapaz e saiu correndo com a bicicleta com outros adolescentes. Mais adiante estava passando um policial à paisana, e o policial deu um tiro no menino, ele ficou caído no chão, baleado. E ele pôde a oportunidade de encontrar a vítima e relatar como e pedir desculpas, e fizeram um acordo restaurativo no final. Como foi importante para ele, para a vida dele, ter ouvido a vítima e os impactos daquela violência para a vida dele. E ele pôde também dizer para a vítima que, quando ele estava baleado, a vítima ligou para o SAMU, que é a ambulância. Ele viu que o policial estava ligando, mas achava que não estava ligando, mas a própria vítima ligou para a ambulância. E ele pôde ter a oportunidade de dizer para a vítima como foi importante para a vida dele aquele gesto da vítima. Então, estou contando essa história porque, na vida da gente, a gente sempre teve altos e baixos, problemas muito sérios, e provavelmente vocês devem ter encontrado alguém na vida de vocês em algum momento muito difícil que te deu apoio, te disse: olha, estou com você, acredito em você. E eu acho que é isso que o tribunal e a vara da infância tem feito em relação a esse projeto, que infelizmente eu não vou poder assistir à experiência. Como na vida da gente, em algum momento difícil da nossa vida, em qualquer circunstância, alguém chegou e deu um apoio,
E isso também serve para os educadores sociais, serve para os agentes socioeducativos. Quantas vezes um apoio, uma palavra, um gesto de um agente, de um profissional, de um técnico, faz uma mudança incrível na vida daquele adolescente, que ele vai lembrar para o resto da vida. No caso desse menino, aquele gesto da vítima, ele mudou completamente. A justiça restaurativa, ela não dá conta de tudo, porque esse menino, a gente ainda tem contato com ele, ele cumpriu a medida, a doutora Lúcia, ela extinguiu os 20 processos, porque estavam todos unificados, extinguiu todos, ele não voltou a cometer nenhum ato infracional. No acordo restaurativo, a vítima quis conhecer melhor a vida dele, da família e tal, e o acordo foi ele fazer trabalhos voluntários. Então, ele se associou, ele já fazia parte de uma associação de mães que visitam as unidades, fazem um monitoramento. Então, ele foi na frente das unidades, distribuir panfleto, ele foi até as unidades para conversar com outros adolescentes, porque uma coisa interessante é você ter vivenciado aquilo e você partilhar aquela experiência com outros adolescentes. Ele conseguiu, inclusive, junto com essa associação de mães, evitar situações de rebelião dentro de unidade. Mas a vida dele foi tocando. Então, por isso estou fazendo esse link com o que eu falei em relação à questão estrutural, estruturante, da questão social, porque esse menino a gente ainda tem contato, mas ele continua trabalhando em trabalho informal, precarizado. Ele entrega quentinhas. Então, às vezes, a gente até tenta ter contato com ele, voltar para fazer uma avaliação, e ele tem a dificuldade. Então, essas oportunidades são fundamentais. Desculpe eu ter me estendido aqui nesse relato, mas queria partilhar com vocês essa experiência. Então, Ana, existe uma seletividade, que se você olhar para o sistema socioeducativo e olhar para o sistema penitenciário, você vê que tem uma superlotação. O Brasil, no ranking mundial, ele é o terceiro país que mais encarcera pessoas, portanto, dentro dessa lógica não existe impunidade, sim uma seletividade. O que alguns autores, como o professor Alessandro Barata, um grande jurista da área da criminologia crítica, ele chama de etiquetamento. Então, existem pessoas que são etiquetadas, e aí nas instituições, né, em qualquer instituição, na escola, aquele menino que faz um monte de estripulias, aí quando acontece alguma coisa, alguém vai dizer, deve ter sido fulano. Então, esse é o etiquetamento. Então, essa pessoa, depois que cumpre a medida e termina de cumprir, ela continua sendo rotulada pela sociedade. Eu lembrei também, quando o padre Juquinha estava comentando, um livro do Raul Zaffaroni, das Penas Perdidas, eu acho que esse é o nome. Ele menciona um conto de um autor mexicano, que ele diz o seguinte, para fazer uma relação com o direito penal, o sistema penal, como solução da violência. O Raul Zaffaroni lembra esse conto, que era o seguinte: o conto era um padre, um religioso, que ele perdeu a fé, mas ele continuava celebrando, fazendo todos os rituais que um religioso faz, mas ele tinha perdido totalmente a fé. Isso, ele faz uma relação com o direito penal e o sistema penal como uma solução para a questão da violência. Então, a lógica mundial é a ordem, pena e ordem, lei e ordem. Então, a construção de novos presídios, aumentos de pena, agravação das penas, como uma solução para a questão da violência. Todo mundo anda armado em casa, armado no carro. O decreto amplia, inclusive, para ter o conselheiro tutelar também ter porte de armas, como uma solução, assim, insana em relação à violência. Mas, concluindo aqui, vou continuar a minha pregação. Eu fiz uma pregação de manhã sobre as recomendações do Comitê da Criança, que, na época que a gente estava na coordenação da ANSED, eu tive a oportunidade também de participar de uma audiência do comitê lá em Genebra. Foi uma delegação do Brasil, eu fiz parte com outros colegas, e o Vanderlino Nogueira, que era também comissionado, participou da audiência. Eu estava pedindo para explicar o que é comitê e o que é comissionado, ele não estava na parte da manhã. Não, brincadeira, Vinícius. O comitê é o Comitê de Monitoramento da Convenção dos Direitos da Criança, é um comitê formado por especialistas do mundo inteiro.
comissionado essa pessoa que é eleita, o Vanderlino foi eleito. O Vanderlino era um membro do Ministério Público da Bahia, depois se aposentou, foi professor universitário e fez parte da rede da ANSED. Mas eu queria retomar aqui, para fechar a minha apresentação, minha contribuição, é que o comitê, nas recomendações do comitê, eu vou citar alguma delas aqui. O comitê apela ao Estado brasileiro, para ajustar o seu sistema de justiça juvenil para que esteja em conformidade com a Convenção. Então, essa é um desafio do comitê ao Estado brasileiro. Quando eu fiz parte que teve as recomendações de 2004, 2015, eu não sabia muito bem como provocar as instituições em relação a essas recomendações. Então, eu mandei para o presidente do CNJ, mandei para o presidente do Supremo, mandei para o Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, etc. E eu entrei com peticionei ao Ministério Público Federal, para ver se criava um fato político. Por quê? Essas recomendações não são cumpridas espontaneamente pelo Estado brasileiro. Inclusive, se você, um cidadão comum, quiser ter acesso ao relatório oficial do Brasil sobre o compromisso dele com a Convenção, o relatório do Brasil, ele não está disponível em nenhum site do Brasil, do governo brasileiro. Quando eu mandei a mensagem para o Ministério de Relações Exteriores, eles, aí depois vão dizer que foi o estagiário que respondeu, né? Eles disseram assim, não, entra no site do comitê da ONU. Aí, quando você entra no site do comitê, as línguas oficiais, francês, árabe, espanhol. Então, o relatório do governo brasileiro está em inglês lá, para disposição de todo mundo, e como se todo mundo tivesse uma leitura fácil do inglês. Então, esse também foi um pedido. Então, ele diz, para que esteja em conformidade com a Convenção e outras normas pertinentes. Eu falei de manhã das recomendações do próprio comitê em relação à justiça juvenil. Em particular, insta o Estado a promover alternativas à internação, como a diversão, liberdade condicional, mediação de conflito, aconselhamento e serviço comunitário. Dos recomendações é que investigue de forma rápida e rigorosa todos os casos de morte de adolescente em custódia e desenvolva uma estratégia para combater a violência de facções rivais nas unidades socioeducativas. Essa é uma situação nacional das facções criminosas. Às vezes o adolescente sequer participa de uma facção, mas como ele mora num território, que naquele território é o território da facção X ou Y, quando ele entra no sistema socioeducativo ou no sistema prisional, ele já é separado por facção. Então, o comitê ele pede providências para o Estado. A outra, adote medidas para resolver a superlotação nos centros de detenção juvenil, inclusive através de inspeções no local e auditorias, a fim de garantir que as condições estejam em conformidade com as normas internacionais. E, por último, o comitê ele recomenda ao Estado brasileiro que aumente o número de varas especializadas na área da infância e juventude, com instalações, recursos humanos, técnicos e financeiros adequados e eficientes, designe juízes especializados para crianças e adolescentes e garanta que esses juízes especializados recebam formação apropriada para atuarem nessa área. Esse é um outro aspecto importantíssimo. No Brasil inteiro, a partir de levantamentos da própria Associação Nacional de Juízes da Infância, a situação precarizada também em muitas varas da infância, com falta de pessoal e falta de estrutura adequada para o funcionamento. Bem, essa era a minha contribuição, eu acabei me estendendo um pouco mais, peço desculpa. Obrigado. Passo a palavra, então, para encerrar essa fase, para a gente iniciar de verdade o debate, para o Dr. Marcelo Tramontini, juiz da Vara, como é que é o nome? Mudou o nome da... de execução de medidas socioeducativas. Vara Infracional e de Execução de Medidas Socioeducativas de Porto Velho. Bom dia a todos, bom dia aos integrantes da mesa, ao público presente. A minha Vara Infracional de Execução de Medidas Socioeducativas, como o próprio nome diz, né, a mudança foi justamente porque antes nós tínhamos primeiro e segundo juizado da infância e juventude, então havia uma grande confusão sobre a competência de cada vara, né? Então, o segundo juizado da infância e juventude
passou a ser uma vara protetiva, que atua só com a área protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o primeiro juizado da Infância e Juventude, vara infracional de execução de medida socioeducativa, eu acho que o nome já é autoexplicativo, né? Então é uma vara que apura o ato infracional, aplica uma medida socioeducativa e executa também. Então é a única vara aqui da capital com essa competência. Então, em relação ao tema em debate, né, que é a violência institucional, a preocupação número 1 da vara da Infância e Juventude no que tange a violência institucional é a violência nas unidades de internação, justamente porque os adolescentes que cumprem medida de internação lá estão por decisão minha, né? Eu mesmo apliquei a medida de internação e temos uma preocupação muito grande aqui se ocorra a socioeducação. E também, só eu não, né? O Dr. Paulo também, porque as unidades de Porto Velho englobam Guajará-Mirim também. Então, tanto eu como o Dr. Paulo aplicamos as medidas de internação e as executamos. E desde 2011 que eu estou nessa vara, e desde que entrei lá nas minhas primeiras inspeções nas unidades de internação, naquele período, eu fiquei muito preocupado com o que vi naquela época e posso dizer que a realidade hoje é bem diferente, né? Desde que fui para a vara da infância, houve essa preocupação, então, com a violência institucional e trabalhos constantes de fiscalização nas unidades de internação, com o apoio da equipe técnica, da SOF, em parceria com o Ministério Público e a própria FEASE, os servidores, socioeducadores e demais servidores do sistema socioeducativo, travamos uma batalha constante para evitar essa violência institucional nas unidades de internação, né? No início, tomei até algumas medidas drásticas, mas como já advertiu ontem Patrícia Neves, juiz da Infância e Juventude, é meio maluco, então a gente tomou algumas medidas até um pouco radicais em alguma época, né? Quem está há mais tempo no sistema socioeducativo sabe que lá pelos anos de 2011 ainda, né? Início de 2012, nós tomamos a iniciativa de exigir que todo diretor de unidade de internação fosse todo dia lá no meu gabinete com um documento assinado declarando que nas últimas 24 horas nenhum adolescente tinha sido torturado na unidade dele. Então, foi uma medida um pouco radical, mas que na época se justificava, e isso prevaleceu por um bom período, né? Até que depois abolimos essa medida drástica, né? E o Ministério Público, né, sempre com suas fiscalizações, com ações de improbidade administrativa, né, que o Ministério Público então tem um entendimento de que, baseado em ampla jurisprudência dos tribunais superiores, que a prática de violência nas unidades de internação, dependendo do grau dessa violência, pode constituir um ato de improbidade administrativa. E a minha vara, então, também tem essa competência civil, né, no que tange a incidentes ocorridos nas unidades de internação. Recentemente, inclusive, julgamos procedente um pedido dessa natureza, onde ficou configurado a prática de tortura em uma unidade de internação, o que não é algo para se vangloriar, muito menos comemorar, né? É uma decisão que a gente profere com muita tristeza, né? Ter que condenar um servidor público por ter praticado um ato de tortura, o que é uma improbidade administrativa. Mas a vara da Infância e Juventude de Porto Velho, a vara infracional e de execução de medida, não tolera a violência institucional. E sei que hoje nós vemos que não há essa cultura nas unidades de Porto Velho, uma cultura de tortura, né? A gente sabe que, infelizmente, no passado houve períodos que isso aconteceu, mas tenho certeza que isso não é a regra, né? Pode acontecer um ato de violência nas unidades de internação, mas isso realmente não é uma cultura como, infelizmente, a gente vê ocorrer em algumas regiões do Brasil, né, em que realmente é uma cultura de tortura. E nisso eu converso muito com socioeducadores, e muitos socioeducadores dizem, já vários me confidenciaram, que notam que hoje o perfil do adolescente é muito diferente do perfil de adolescente de alguns anos atrás, nas unidades de internação. Apesar dessa terrível presença das facções, que é uma coisa nova nas unidades, mas ainda assim se vê um perfil diferente. E eu sempre digo isso, eu penso que esse perfil diferente, um perfil menos violento desse adolescente, talvez se deva justamente a isso, porque a socioeducação, embora ainda não seja perfeita, não se tenha atendido tudo que o SINASE quer em relação ao sistema socioeducativo, né, não há essa cultura da violência. Então, penso que no passado, quando havia uma cultura maior de violência nas unidades,
a própria unidade de internação gerava um adolescente com um perfil muito mais perigoso e muito mais problemático, né? Coisa que nós não vemos hoje. E penso que esse trabalho constante, inclusive com o apoio do Centro de Defesa, do Mecanismo, né, em várias oportunidades, pedimos o apoio deles também, em alguns momentos delicados nas unidades de internação, para realizarmos, né, alguns períodos de fiscalizações constantes, inclusive também com servidores da Coordenadoria da Infância e Juventude. Então, a gente tem realizado uma série de atividades nas unidades de internação, né, Judiciário, Ministério Público, a própria Fundação, e a sociedade civil organizada também, e acho que esse é um reflexo de como se encontram nossas unidades, e eu penso que elas estão em uma constante evolução. E essa minha preocupação é porque eu acredito nesse sistema socioeducativo e acredito na sua necessidade do sistema socioeducativo, do sistema prisional. Nesse ponto, ouso discordar do padre, né, que diz que não se deva mais construir unidades nem presídios. Infelizmente, nós não somos uma sociedade perfeita, isso poderia existir numa sociedade utópica, né? Realmente, se o ser humano parasse de praticar crimes, talvez não haveria mais necessidade de grades. Mas nós temos a figura do crime, né? Embora, obviamente, não é só com cadeia, não é com unidade de internação que se vai acabar com o crime, mas é uma resposta ao que ocorre hoje na sociedade. E se pararmos para pensar, tanto o sistema prisional como o sistema socioeducativo, o sistema penitenciário, ele já é uma evolução e já é um pensamento de direitos humanos. Porque quando nós analisamos a história do homem, né, onde há o homem, há a lei, onde há o homem, há o crime, né? E os milênios que conhecemos da história da humanidade, né, sem querer me alongar muito sobre isso, indicam que lá atrás, nos tempos ainda que se chamava de vingança privada, quando ocorria um fenômeno da violência, a resposta a essa vítima dessa violência, o seu clã fazia uma reação totalmente desproporcional com o autor desse ato de violência. E isso chegou a uma evolução que foi a lei do talião, que a gente hoje observa como uma coisa absurda, exagerada, mas que já foi uma evolução ao que se tinha antes, né? E se nós pararmos para pensar no nosso sistema hoje, o sistema penitenciário é uma construção dos últimos 150 anos. Assim como o sistema socioeducativo. Então, o que nós tínhamos antes disso, né? Antes disso, nós tínhamos a masmorra, a pena de morte de maneira generalizada, o degredo, a morte civil, uma série de medidas extremamente drásticas. Então, se hoje o sistema prisional ele tem essa aparência de uma violência, na verdade, ele já é uma evolução. Nós somos seres imperfeitos, e para a nossa imperfeição e para a imperfeição do crime, nós temos o sistema prisional. Eu imagino, por exemplo, se nós hoje abolíssemos os presídios e abolíssemos o direito penal, o que nossos políticos, por exemplo, que já não cuidam tão bem da coisa pública, eu imagino que a corrupção, então, seria algo... Se não existisse a possibilidade de punir e prender um político corrupto no Brasil, eu imagino o que seria desse país, né? Assim como crimes violentos, né? Um latrocínio, um homicídio, um estuprador, né, um pedófilo, o que se fazer com essas pessoas? Hoje, nós não temos outra alternativa além da prisão, né? Ainda não se criou nada menos ruim do que a prisão. Talvez no futuro, com a tecnologia, com a evolução da humanidade, se pode pensar em outras alternativas. Agora, só vai deixar de existir o sistema prisional, o sistema penal, o sistema socioeducativo, se deixar de existir o crime. E eu espero que isso um dia a humanidade possa realmente atingir. Mas o que temos hoje é isso, e temos que cuidar do que temos, né? Que é o sistema prisional e o sistema socioeducativo. Então, pensando nisso, né, e já também agradecendo ao nosso palestrante por sua excelente palestra, eu queria colocar algumas questões, né, em relação ao nosso palestrante, para trazer para nós aqui essa experiência, se ele acha que seria importante, por exemplo, nós criarmos aqui no Estado, que isso ainda não existe, um modo de controle das denúncias em relação à violência institucional nas unidades de internação. Seria importante, por exemplo, criarmos um modo de cadastrar essas denúncias, acompanhar e fiscalizar o que ocorreu com aquelas pessoas denunciadas por terem praticado uma tortura contra um adolescente numa unidade de internação, por exemplo. E se seria importante criar um cadastro, alguma coisa assim nesse sentido. Até a doutora Ana comentava que em Manaus isso foi feito no Ministério Público, né? E se, sendo importante a criação disso, qual o melhor
o espaço onde isso deveria ser controlado, né? Por exemplo, no Poder Judiciário, na Coordenadoria da Infância e Juventude, no mecanismo, no Centro de Defesa, ou no Ministério Público, ou na própria fundação que cuida do sistema socioeducativo, qual seria o local adequado, né, para que esse cadastro ali existisse e fosse fiscalizado, né? Isso também, na concepção do senhor, poderíamos entender que a violência institucional numa unidade de internação se entenderia que seria só aquela violência física, como o Vinícius mostrou ele no início como padre, né? Ou temos também outras formas de violência, por exemplo, podemos entender como violência não só a violência física, mas deixar um adolescente internado, por exemplo, sem acesso à educação, sem acesso a atividades de lazer, se esse adolescente ficar, por exemplo, 24 horas no seu alojamento, recolhido no seu alojamento, se isso também não é uma forma, né, de violência. E aí entra aquela discussão entre a segurança e a socioeducação. Como encontrar esse equilíbrio entre a segurança, entre desenvolver atividades socioeducativas a esse adolescente, sabendo que, ao desenvolver atividades socioeducativas, a partir do momento que ele está fora do seu alojamento, há aquele risco de fuga e uma série de outra problemática que pode acontecer quando esse adolescente, né, não está recolhido no alojamento, que demanda um trabalho muito maior do Estado em relação a ele. Como equilibrar isso entre a segurança e a socioeducação? Seria isso que eu queria considerar. Obrigado, doutor Marcelo, pelas perguntas. O próprio comitê ele aponta a importância de ter um órgão independente, né? A gente pode aprofundar esse estudo sobre a experiência do sistema global, do sistema ONU, em relação a que órgão seria esse. Inclusive, o comitê, nas recomendações, apresenta a sugestão de que o sistema ONU possa prestar assessoria técnica ao Estado. Então, acho que seria muito interessante se pudesse fazer esse contato com o próprio comitê ou com o escritório da ONU no Brasil, para ver de que forma o sistema ONU pode ajudar nessa assessoria técnica. Eu acho que isso é um campo bastante interessante para avançar. No Rio, tem uma experiência... Vou falar de duas experiências. Uma experiência da Defensoria Pública do Rio, que ela criou um ouvidor independente, que não é uma pessoa do quadro da Defensoria Pública. Ele foi eleito, né, teve vários candidatos, foi eleito, inclusive para fazer esse link com as instituições e com a sociedade civil. É um advogado chamado Pedro Stranzenberg, ele tem bastante experiência nessa área de direitos humanos, ele foi eleito e foi reeleito recentemente como ouvidor da Defensoria Pública. Inclusive, várias denúncias no Rio de Janeiro que houve da intervenção militarizada nas comunidades, nas favelas, várias pessoas procuraram o ouvidor e a Defensoria Pública foi até as favelas para ouvir os moradores, etc., e uma série de violações foram feitas a esse ouvidor independente. E eu vou falar aqui de uma outra experiência. Existe no DEGASE, no Departamento de Ações Socioeducativas do Rio, um ouvidor do próprio DEGASE. Quer dizer, uma coisa, você tem um ouvidor que faz parte do quadro funcional, que é da instituição, o que não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor em relação à atuação desse ouvidor do DEGASE. Mas é muito mais complexo ter um ouvidor que faz parte do próprio quadro, é um funcionário concursado, que é colega de outros profissionais que atuam, de ouvir uma denúncia e ter uma isenção para apuração e responsabilização. Esse mecanismo, eu acredito, se for criado aqui, isso vai agilizar muito mais, porque às vezes os colegas que são lá do mecanismo, com todo o apoio que tem do Ministério Público e das instituições, às vezes tem uma dificuldade muito grande da agilidade para algumas situações urgentes que são situações graves, inclusive de risco de vida, né? É muito importante o senhor ter dito isso aqui em público, que o senhor se coloca como uma posição
de um lado, apoiando o sistema socioeducativo, os técnicos e os profissionais naquilo que a lei determina que deve ser feito dentro do lugar que se ocupa de juiz, tomando decisões, sentenças para melhorar esse sistema. E, por outro lado, se eu dizer publicamente e, na prática, dizer assim, nós não admitimos a tortura e a violência dentro do sistema socioeducativo. Porque isso tem que ser dito pelo gestor, os gestores que entram. Lá no Rio, por exemplo, desde que eu acompanho, quase que 90% dos gestores do sistema socioeducativo eram oficiais da Polícia Militar. Embora o DEGAS do Rio, de uns 5 anos para cá, se vincule à Secretaria de Educação, mas é uma vinculação meramente administrativa. Então, essa é uma situação muito importante, ter um órgão independente para ouvir. E eu me disponho até a colaborar e fazer pesquisa, isso me interessa muito, e também colaborar aí com a vara da infância. Outras formas de violência estruturais, aí eu mencionei uma frase que é de uma colega da Escola de Saúde Pública da Fiocruz. Ela faz essa distinção, Deslandes, a professora Deslandes, ela faz a distinção entre violência e violação. Ela diz que toda violência, ela incorpora uma violação, mas nem toda violação é uma violência. Então, todas as violações estruturais contribuem para essa situação de violência. E não há nenhum impedimento entre harmonizar as práticas, os princípios, as recomendações dos direitos humanos para a execução para o profissional que atua em qualquer campo. Um policial que atua dentro dos rigores da lei, trata as pessoas com dignidade, ele atua dentro do campo dos direitos humanos. Um médico que atende um paciente com dignidade, com respeito, ele está praticando os direitos humanos. Um professor em sala de aula que respeita seus alunos e seus alunos também os respeitam, porque hoje também no âmbito da educação tem uma situação de violência muito intensa que está adoecendo, os profissionais estão adoecendo, e as pessoas adoecem mesmo em lugares, em situações de extrema de violação e violência, né? Imagino que um agente socioeducativo que tenha um plantão em condições insalubres, em superlotação, com situações de violência entre os próprios adolescentes também, ele também, se ele não se cuidar, ele vai adoecer. Então, esse cuidado, eu tenho um amigo que é pernambucano, que é também da pastoral carcerária, que ele diz o seguinte, o Tiãozinho, ele diz o seguinte, antes da gente começar uma reunião, olhar para a pauta da reunião, a gente tinha que olhar para o rosto das pessoas. Porque se alguém naquela reunião tiver com algum problema, a gente vai parar a reunião, vai largar a pauta e vai acolher aquela pessoa. Porque as pessoas têm que cuidar uma das outras, independente dos lugares onde estejam. Então, não há, concluindo aqui, não há nenhum impedimento entre harmonizar a prática profissional com respeito aos princípios dos direitos humanos. Isso, inclusive, em alguns códigos de ética, como eu estou muito próximo do serviço social, tem um código de ética do serviço social, tem princípios de radical defesa dos direitos humanos, né? Ela fez assim, intransigente, exatamente. Isso é uma bandeira que a gente tem que abraçar, porque há uma distorção sobre a palavra direitos humanos, como se, o pessoal ainda fala assim, lá vem o pessoal dos direitos humanos, já ouviram isso? Como se o direitos humanos fosse uma organização, se fosse um SEDECA, fosse uma pessoa. Todos nós, na nossa vida, na relação comunitária, profissional e familiar, nós defendemos direitos humanos para todas as pessoas, de forma intransigente. Então, é isso. Nós temos mais uns minutinhos. Eu preparei uma questão para cada um aqui, mas eu queria verificar com a plateia também se a gente poderia abrir para os debates, se alguém tiver algum interesse, tá? Mas eu vou começar primeiro. Eu ia
Eu ia começar falando de uma violência invisível que eu estava sofrendo, mas aí parei de sofrer porque quando o café não veio para mim, eu falei, mas isso é uma violência, né? Assim, só vai para a ponta da... Eu falei, eu entendo agora de violência invisível. E eu sei que para quem gosta de café e está aí na plateia também deve estar sofrendo como eu estava. Mas, enfim, eu vou começar rapidamente aqui, eu vou pedir para que as minhas perguntas também possam ser respondidas de uma maneira bastante rápida, até porque para que a gente possa permitir mais participação. A doutora Valesca falou que o tema interessa para a sociedade, né, e disse que a impunidade, quando ela dói mais do que a lembrança da tortura, né, e ressaltou a necessidade da celeridade da imparcialidade na investigação. E que o mecanismo tem essa função primordial de prevenção. Como é que a sociedade pode participar? A sociedade pode participar denunciando, relatando, participando de debates, campanhas, audiências públicas, debates como esses também, seminários, congressos. E o mecanismo também tem esse papel relevante, né, de estar realizando esses seminários, esses debates, né, e convidando a sociedade. Então, eu penso que a sociedade pode contribuir nesse sentido, mas também vou aproveitar a sua pergunta, doutor Baldan, e aproveitar para falar o seguinte. Existe uma mensagem que fala que o defensor de direitos humanos ele é uma vela na escuridão. Então, convido a todos aqui presentes, todos aqui, por que não sermos uma vela nessa escuridão? Então, todos podem contribuir, né, de alguma forma. O doutor Vinícius falou das inércias e das omissões, né, da violência institucional, deu o exemplo de quando acontece que não tem o acompanhamento da pessoa que está para ter um bebê, ficou espantado com a impossibilidade, né, de os órgãos de prevenção e combate à tortura não poder estar atuando. E aí eu pergunto, que estratégias a gente poderia usar para tornar visíveis as violências praticadas? Eu adorei o exemplo do café. A Ana falou, eu pedi o café. Eu também, eu pedi mais de uma vez, agradeço a equipe aqui da Copa, que é fabulosa. Ainda fiz exigências, né, que eu queria o café sem açúcar, assim, assado. Eu acho que uma forma de combater as invisibilidades é exatamente falando. Eu acho que pensar em roteiros que possibilitam essas dialogicidades, essas formas de comunicação de modo permanente e premente. Com isso, inclusive, canais de comunicação. Olha, será que as estruturas de ouvidorias estão adequadamente integradas entre ouvidoria de defensoria pública, ouvidoria de MP, ouvidoria de TJ, ouvidoria especializada dos juizados, com um disque denúncia, com uma interligação de uma rede de apoio? Isso pode ser um canal contínuo e permanente, com algum tratamento de dados, de recebermos e sabermos quais são as violências que estão sendo invisibilizadas e não ditas. A outra forma, audiências públicas, que eu também já fui um entusiasta e hoje tenho alguma dificuldade de lidar com elas, mas audiências públicas que sejam rodas terapêuticas e propositivas, que o ato do falar seja enunciar as violências que aconteceram. Aqui, por exemplo, a gente vê que, eu não sei se chegaram a ser convidados, mas faltam representantes do próprio executivo. Isso é algo permanente. A gente teve a posse do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente recentemente, e não tinha representante do governador, do vice-governador, da secretária de Assistência Social, da secretária de... Né? Quer dizer, você tem alguém lá do baixo escalão. Como é que o responsável pela prestação da política de assistência social nas mais variadas dimensões, inclusive da rede de acolhimento, da rede de atendimento, da rede preventiva, vai saber se ele não participa das atividades? Então, temos que, ao invés também de partir para uma prática da exclusão, tentar chamá-los, instá-los a participar dessas rodas, desses nossos momentos. E, nem sempre eles são tão receptivos assim, né? Tem que dar um braço a torcer. Mas tentarmos, né? Tentar abrir canais de comunicação entre sociedade, entre aquele público-alvo de uma dada política e todos os atores do enredamento, inclusive abrindo, talvez, o processo judicial, né, enquanto processo ali, para os seus variados intérpretes da Constituição, numa outra discussão, mas a gente teve até essa experiência, né, Pedro, em vários momentos que a ANSED, o SEDECAS atuavam como
amicus curiae em vários procedimentos. Mas essa é uma baita de uma alternativa também para tentar pluralizar as formas de comunicação dessas violências silenciadas, caladas, e com certeza, às vezes a gente tem algumas violências que são anunciadas e combatidas, e todas elas precisam, mas porque a gente tem o maior protagonismo de um dado ator. Isso precisa ser dito. Às vezes, por exemplo, em alguns momentos, isso tem fluxos e refluxos da sociedade civil, começa a pautar mais uma temática. Vamos pautar mais a temática, né, sei lá, violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas tem um outro conjunto de outras violências que talvez, porque não temos expertise, não temos pernas, não temos financiamentos, não temos equipe, são silenciadas. Isso faz parte, inclusive. Por isso que é tão importante a pluralização desses debates com os vários atores, com as várias facetas de intervenção. Não é resposta, mas... mas era um debate, né? O padre Juquinha falou do sonho de viver num mundo sem prisão e sem cadeia, que é um sonho que só os humanos podem ter, e ao mesmo tempo de falar de sonho, falou que esse mesmo homem é o único animal que consegue encarcerar um semelhante, falou da Agenda Nacional do Desencarceramento e da importância da justiça restaurativa. Eu li um livro recentemente em que fala que nós, os homens, somos os únicos que temos a capacidade de sonhar com o que não existe. Então, nós primeiro sonhamos que existe um foguete e aí inventamos um foguete. Sonhamos que existe qualquer coisa, né, hoje ainda mais com a inteligência artificial, e acabamos inventando aquilo que nos existe, isso que nos distingue dos demais animais. E eu pergunto para o senhor, como viveu o seu sonho? É um desafio, né? Não é porque eu sou religioso que eu vou falar isso, mas é pela própria experiência. Se a gente pega aqui a Bíblia, no lado dos apóstolos, está lá, que os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens e não existia necessitado entre eles. O que eles tinham? Eles traziam para a comunidade e colocavam em comum. Então, acho que, eu tenho certeza disso, que se a gente partilhar o que a gente tem, se houver uma verdadeira partilha, isso não é para dizer que a gente é do regime socialista, comunismo, isso é evangelho. É o que eu nem falava o Dom Helder Câmara, né? Isso é evangelho vivido na base. A partir do momento que a gente tiver essa preocupação, que nem teve a Santa Teresinha do Menino Jesus falando, né? Que aquilo que eu tenho, que está estocado no meu guarda-roupa, a roupa que eu tenho estocada no meu guarda-roupa, a comida que eu tenho na minha despensa, e aquele dinheiro que eu tenho estocado no banco, ele não me pertence, ele pertence aos pobres. Então, como que eu posso ter capacidade de ter uma conta bancária de 1.000, 10, de bilhões e bilhões, e eu ver meu irmão na rua sem saúde, sem casa, sem nada? Então, o que eu parto e acredito é na comunidade, é o povo organizado, o povo lutando, e as pessoas sendo humanas, hein? Porque se existisse humanidade no ser humano, até repetitivo, até o provérbio, mas se tivesse humanidade entre nós, não tinha prisão. O doutor Marcelo Trondin falava que discorda da gente. É uma coisa nessa questão, mas que nem eu falo disso, a gente começar a sonhar da agora para frente. Vamos, em vez de pensar em construir presídio, construir uma nova unidade de internação. Quais que são os meios? Quais que são as motivações que nós teríamos de criar uma nova sociedade, criar um outro mundo? E nós, no movimento social, nós temos essa prerrogativa que um outro mundo é possível. É possível viver numa outra realidade. Então, doutor, acredito, se a gente realmente partilhasse, se a gente vivesse em comunidade, um preocupado com o outro, aí sim, eu acredito que nós teríamos essa utopia realizada, que todo mundo, pelo menos, ia ter o necessário para a sua sobrevivência. O doutor Pedro falou que a falta de oportunidade gera violência, deu o exemplo da justiça restaurativa com adolescente lá no Rio de Janeiro.
falou que existe uma seletividade, né, nas punições, né, e é o tal do etiquetamento, né, que o senhor trouxe, e falou também do exemplo do conto em que aquele pregador que pregava sem ter mais fé, e deu também os desafios que o comitê tem para fazer cumprir as regras da convenção. E eu pergunto para o senhor, como voltar a ter fé? A fé não depende da religiosidade, né? E esse é um outro desafio que a gente está enfrentando, a intolerância religiosa. Lá no Rio, muitos centros de matriz africana estão sendo destruídos por aqueles que se arvoram defensores da fé. A fé é a esperança, né? O padre Juquinha colocou, um autor que eu não lembro agora, que a fé é como se fosse uma utopia que você vai perseguindo. Você anda um pedaço e ela anda outra. Você anda outro pedaço, ela anda mais um pouco. Galiano, exatamente. Então, a esperança, a fé, o ânimo também, ela pode estar ligada, a perda desses sentimentos pode estar ligada também a um adoecimento. Muitas pessoas que trabalham em situações tensas, estressantes, sistema socioeducativo, escolas, etc. Tem pesquisadores da Universidade de Brasília, da Faculdade de Medicina, que fizeram uma pesquisa com profissionais de educação, sobre um termo em inglês, eu não sei se vai ser a pronúncia certa, mas é burnout. É a perda do ânimo, perda do fogo. É como se estivesse perdendo o fogo. Então, a pessoa que passa por essa situação, ela também pode estar adoecendo. Por isso que é importante, naquele exemplo que eu dei, de começar a reunião e olhar para as pessoas, porque as pessoas precisam ser acolhidas também, independente do lugar que estejam, né? Então, ter fé é renovar essa esperança a cada dia. O professor Paulo Freire, em vários livros dele, ele escreveu sobre a esperança. Ele, tem um vídeo dele na internet, nas redes sociais, que ele fala que a esperança é como se fosse uma pequena árvore, uma pequena planta, que você tem que regar a cada dia. E ele dizia, no mundo de hoje, no neoliberalismo, eles passam uma mensagem que não tem jeito, que as coisas sempre foram assim, não vão mudar, e as pessoas, às vezes, de tanto ouvir isso, elas incorporam isso como uma verdade. Então, ele diz que a esperança a gente tem que regar a cada dia, né? E afastar esses discursos e cuidar da saúde mental, principalmente. Então, a esperança e a fé estão ligadas a tudo isso. O Dr. Marcelo Tramontini falou da preocupação com a violência, né, nas unidades de internação, demonstrou a atividade que ele está realizando desde que é titular da vara, e que não há aqui em Porto Velho a cultura de tortura nas unidades, né, aqui em Porto Velho. E eu ia te perguntar se existe alguma alternativa para a internação, como o padre estava falando. Pela sua fala, eu já percebi que não existe essa alternativa. E aí eu pergunto, qual é o momento de evoluir, então, a medida de internação de um adolescente? Quando é que o juiz percebe que ele pode ir para uma outra medida menos severa? A alternativa, na verdade, tem, porque a internação, nós temos a internação como uma última medida, né? A internação, então, é a exceção. Nós só aplicamos a internação realmente quando nada mais foi possível fazer com esse adolescente. Basta ver que, no passado, né, a unidade Rio de Janeiro, por exemplo, a maior unidade de internação do estado de Rondônia, ela já teve, me relatam os socioeducadores, que já chegou a ter mais de 200 adolescentes internados, já chegou a ter 250 adolescentes internados, e hoje ela tem 80. Então, nós não temos uma cultura de internação. A alternativa existe e está na própria lei, que precisa ser aplicada, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a internação é uma medida extrema que deve ser aplicada quando o adolescente pratica um ato com violência ou grave ameaça e outras medidas não foram possíveis. Então, nós usamos isso à risca aqui em Porto Velho, e quem está internado é porque realmente não havia outra alternativa. E nós aqui em Porto Velho também avaliamos as medidas dos adolescentes mensalmente, então, para definir isso, né? O Estatuto
da Criança e do Adolescente diz que as medidas socioeducativas devem ser avaliadas semestralmente, né? Em até 6 meses. Então, se é em até, não quer dizer que é só com 6 meses. Nós podemos avaliar essa medida mensalmente, é o que nós fazemos aqui em Porto Velho. Então, todo adolescente que está internado, cumpriu 6 meses, nós passamos a avaliá-lo mensalmente lá na vara infracional, em uma audiência coletiva, né? Eu, o Ministério Público, representando o Ministério Público, da Defensoria Pública e equipe da unidade de internação, o diretor e equipe técnica. Então, nós avaliamos todos os meses cada um dos adolescentes que estão internados e quais as alternativas que pode ter para que ele saia da unidade de internação. Nós fazemos isso com frequência com todos os nossos adolescentes. Eu vi 2 inscrições para perguntas. Eu gostaria que até mais 3 pessoas levantassem, e aí a gente já vai encerrar, por causa do adiantado da hora. Então, seria o Dr. Everson. Ali, eu queria se tem mais interessados em fazer pergunta, ou só nós vamos ficar com essas 2. Pode ser, então, primeiro as damas. Obrigada, então, pela prioridade. Bom dia, né? E eu quero também parabenizar a equipe técnica, minhas colegas e amigas, né? Da vara infracional e de medida socioeducativa, parabenizar também o senhor, doutor Marcelo Tramontini, né? Que está à frente dessa vara. Parabenizar a mesa, né? Isso é para poder sair o meu nervosismo primeiro. Bom, eu sou Helena, sou assistente social, eu trabalho na vara de proteção à infância e adolescência, bem em frente ao seu gabinete, doutor Marcelo. Então, e eu estou fazendo doutorado, e a minha pesquisa é justamente na socioeducação, né? Utilizei como campo de pesquisa as unidades de internação masculina, né, do Rio de Janeiro, que agora fundiu, né, da Amazonas fundiu só em uma na Rio de Janeiro. Então, eu me sinto muito contemplada com as falas aqui de hoje, desde ontem, aliás, eu estou muito maravilhada nesse congresso. Algumas situações que foram colocadas e que eu posso estar confrontando com a pesquisa que estou fazendo ou que já fiz, né, porque eu estou concluindo o texto. A primeira delas é que, na minha pesquisa, uma coisa que me chamou bastante atenção, eu não sei se ainda temos aqui na plateia, agentes socioeducadores, né? Os técnicos eu estou vendo ali, e me chamou muita atenção, foi exatamente a fala dos agentes. Eu estou muito nervosa, me desculpem. Então, eu tenho o depoimento de agente socioeducador que fala exatamente o que a mesa já nos trouxe, e o Pedro acabou de falar, desse não olhar também para essas pessoas que trabalham nesse ambiente, né? Então, teve a gente que disse assim, que eles têm o psicológico muito abalado, porque aí citou alguns exemplos, né, de que o adolescente que vai para ali, às vezes, teve adolescente que matou o esposo de uma agente socioeducativa. Aí essa pessoa que me concedeu a entrevista me pergunta, como atender, né, esse adolescente, né, que psicológico você tem que ter para atender esse adolescente. E não seria só, claro, a pessoa vítima, no caso, mas os colegas, porque, como o Pedro brilhantemente colocou a questão se numa reunião, né, uma reunião, a recomendação é de que a gente passe a se olhar no olho e ver se alguém não está bem, a gente então dá um outro comando, como é que também numa unidade, né, num local, num ambiente desse, nós vamos receber esse adolescente se a gente não tem esse olhar para nós, né? Foi isso, em outras palavras, que esse agente lá colocou. Então, eles questionam, né, muito isso. Eu senti isso, eu vou trabalhar na tese, porque eu senti muito essa necessidade, e eles verbalizaram que há, sim, muito trabalho, muita preocupação com os adolescentes, mas não há uma política de recursos humanos, né, uma política de recursos humanos de tratamento da saúde mental
das pessoas que trabalham dentro da socioeducação. E nós sabemos que não mesmo, né? E aí eles até nos colocaram como modelo, como exemplo, que o judiciário tem essa preocupação conosco, né? Seja tanto nos oferecendo realmente, nós já temos, querendo ou não, um salário diferenciado, né? Que já nos permite, inclusive, buscar recursos particulares para esse atendimento, mas a própria instituição nos oferece, tanto realmente na questão do tratamento de da saúde mental, física, tudo mais, como também essas oportunidades de capacitação, né, de a gente estar se olhando. E aí eu até vou utilizar o exemplo, com toda a permissão da doutora Patrícia, que a reconheci aqui, que ontem ela falou que teve que se afastar por 1 ano, né, por conta desse adoecimento. E nós estamos falando dos colegas que estão lá na ponta, que muitas vezes eu fiz uma autoavaliação, uma autocrítica, ao ouvir esses colegas, porque muitas vezes a gente os condena, né? A gente diz que é a cara amarrada deles, eles atendem mal os adolescentes. Desculpa, a emoção é por isso, porque eu me coloco no lugar daquela pessoa que está lá, tá? Isso é uma situação. Obrigada. E aí, doutor Marcelo, eu quero questionar essa violência, né? Também com todo respeito, né? Até porque não trabalho diretamente na área, né? Já trabalhei, porque eu tenho 23 anos de casa, e eu passei, há 10 anos atrás, eu acho, eu tive na socioeducação, mas depois saí, me afastei, voltei agora, estou voltando como pesquisadora. Mas eu quero lhe dizer que a própria estrutura das unidades, para mim, já é uma violência. E ela não mudou, para mim, aos meus olhos, em nada, né? Quando eu ouvi também o relato de um adolescente, a rotina, quando eu perguntei para ele a rotina dele, e que ele me disse, eu comecei a ficar tonta, porque eu senti aquilo algo torturante, né? Porque ele disse assim, a rotina nossa aqui é assim, a gente acorda, né? Tem o café, aí tem banho de sol, meia hora de banho de sol. Aí depois a gente tem a aula, né? Aí 11h30 tem um bandeco, né? Um bandeco. Aí depois a gente vai para a cela, né? Vai para alojamento, aí depois ele corrigiu, né? Vai para alojamento. E aí é só assistir tela. Eu fiquei até assim, tela? Aí, TV, a gente fica lá. E aí sai de novo? Não, aí só no dia seguinte começa tudo de novo. Para quem conhece a realidade das unidades, do alojamento, da cela, né? Eu prefiro dizer, nem sei dizer o que, porque assim, o canil dos cachorros que eu tinha, ele seria um pouquinho melhor, né? Então, assim, aí eles ficam ali, né, com, mais 3 adolescentes, naquele ambiente que nós todos conhecemos, não é todas, ou pelo menos aqueles que estão diretamente no lugar, né, conhecem. E, assim, eu fico pensando, a minha família tinha 4 pessoas morando juntas. E, por uma questão de opção minha, realmente nós só tínhamos uma TV na sala. Mas havia um acordo entre os 4 do respeito de cada um do seu horário de TV, né? Do futebol, do desenho, não sei o quê. Agora, você pega 4 adolescentes na faixa etária de 14, 16, 18, inclusive tinha muitos meninos de 18, e se joga dentro de uma tela acho que de 3x6, a medida lá, e vocês ficam ali assistindo os programas de televisão aberta também. Quer dizer, tudo para mim, eu vou resumir. Para mim, tudo isso é torturante, né? Não é socioeducativo. Isso aí, para mim, é tortura. E a tortura ainda existe, eu não sei, desculpa. Eu até perguntei aqui para a Camila, falo ou não falo, mas são coisas que estão vindo na pesquisa. Eu tive adolescente que disse que, quando eles, ainda nesse ambiente não favorável para ele demonstrar uma outra forma de comportamento, mas se ele é pego em alguma infração, ele é colocado no isolamento.
Aí, isolamento? Mas como é isso? Aí é lá no quartinho, lá no fundo, aí é pior, porque aí lá não tem tela, não tem ventilador. Aí é carapanante, é para todo canto. Tá bom? A pesquisa, eu ainda não fiz a defesa, né? Mas eu fiz isso de 6 meses atrás, 7 no máximo, que eu conversei com esses adolescentes. E por aí vai. Então, assim, para encerrar, por conta... Então, assim, eu fico questionando o que é violência, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, porque a própria estrutura, a própria unidade, a forma como eles são atendidos, para mim, tudo é violência. E eu queria encerrar a minha colocação buscando uma outra violência que eu acho que o Estado comete. Há 2 anos, e aí essa semana eu tive, infelizmente, mandaram para o meu WhatsApp novamente, há 2 anos, nossas crianças e adolescentes dos distritos desse município, tanto faz ao longo da BR, como da área ribeirinha, estão sem acesso à escola. Isso, para mim, é uma das maiores violências. E nós não fazemos nada com aqueles que são responsáveis por essa violência. Helena, né? sua pergunta então, é para o estas crianças. Não, eu não estou fazendo pergunta a ninguém. E, se estiver fazendo, eu gostaria que o Pedro se manifestasse em relação, pelo menos em relação à questão da saúde mental, do trabalho em relação à saúde das pessoas, dos profissionais que trabalham na socioeducação. Tá? Oi. Tá. Então, tá bom. Ótimo. Só espera o microfone. Só peço que o senhor seja um pouquinho mais rápido do que a Helena. Foi outra palestra aqui da plateia. Eu, por sinal, gostaria de fazer um registro aqui da violência que eu sofri, porque eu queria fazer a pergunta e o senhor cortou a minha fala, né? Mas ela então, como o tempo aqui é justificável, porque ela eu sei. E aí foi violência de gênero, né? Eu não sei, eu acho que foi pior ainda. Brincadeiras à parte, eu sou amicíssimo do Dr. Guilherme, portanto, me sinto muito à vontade disso. Meu primeiro júri foi feito com ele e eu nunca me esqueço da ajuda que você me deu. Portanto, você está no meu coração, posso brincar contigo. Eu acho que o tema aqui é a violência institucional como violação de direitos humanos. A questão da violência contra o adolescente, isso é pacífico, isso é indiscutível, é absurdo, é inaceitável essa tortura contra ele. Eu sou tão contrário a isso que nós temos uma ação civil pública proposta, foi julgada procedente, com 3 socioeducadores que perderam a função pública. Então, eu estou me justificando assim, para vocês entenderem a minha pergunta, eu quero provocar o doutor Pedro aqui. Mas o que ocorre, que eu percebo no exercício da minha profissão, e quando a gente fala em direitos humanos, eu concordo que isso é uma filosofia, isso não é uma ONG, né? Mas é que não se observa o conjunto da obra. Geralmente se olha para um detalhe da obra. A violência contra o adolescente, na minha opinião, esse adolescente ou até o adulto que está sendo agredido na unidade, e isso é inaceitável, ele é parte de um contexto da obra. E a violência que é feita contra o servidor, por exemplo, como nós temos uma unidade aqui, que absolutamente hoje está aceitável a condição, mas já foi uma pocilga. Eu já fui visitar essa unidade algumas vezes e porventura, o sócio-educador não tem nem onde ficar em dia de chuva. Agora há pouco eu ainda conversava com algumas profissionais do meio aberto. Não existe programa de treinamento, de orientação. A pessoa faz o concurso e jogam ela lá dentro. Então, existe a violência daquele cidadão que comete contra o adolescente, mas esse cidadão também, ele está sendo violentado de alguma forma. Se nós não olharmos para isso, e só olharmos para essa violência contra o adolescente, nós não vamos conseguir resolver o problema. Tanto assim é verdade que aqui nós temos hoje um projeto cuidando do cuidador. Constelação familiar para os socioeducadores, para tentar mudar essa filosofia. Um trabalho voltado ao controle orçamentário para que os socioeducadores, para que o recurso chegue nas unidades. Então, o que eu vejo é que se critica muito, e é válido essas críticas, absolutamente aceitáveis, mas nós precisamos fazer um movimento mais genérico, mais geral, e olhar todo o conjunto.
Porque se uma engrenagem só funcionar, o relógio vai atrasar, todas as engrenagens devem funcionar. E o fato, muitas vezes, do adolescente não estar apanhando na unidade, não significa que ele não está sendo vítima de tortura, porque, às vezes, o torturador dele está sendo torturado por outra entidade, por outra autoridade, pela própria estrutura do poder. Então, doutor Pedro, eu gostaria simplesmente de provocá-lo nesse assunto, agradeço a atenção, doutor Guilherme, desculpa a brincadeira, grande abraço. Bem, primeiro vou responder a questão levantada pelo doutor Everson, desculpe. O SEDECA, e a ANSED também, a gente costuma, às vezes, fazer pronunciamentos públicos sobre temas graves, né? E eu ajudo a construir o pronunciamento. Aí eu sempre coloco uma frase atribuída ao professor Paulo Pinheiro, que foi um especialista que, na época, há uns anos atrás, ajudou a fazer um estudo global sobre violência contra a criança. Ele era da ONU e ajudou, e ele também era do Núcleo de Estudos da Violência de São Paulo. Uma frase que ele utilizou foi o seguinte, e a gente sempre coloca essa nos pronunciamentos, como se fosse uma assinatura na abertura, que ele diz o seguinte: nenhum tipo de violência é justificável e todo tipo de violência é evitável. Então, essa frase dele, para mim, é bem completa, né? Porque quando a gente fala da violência institucional, a gente fala da violência institucional como um todo, e ela atinge todos, assim como a abordagem da justiça restaurativa em relação ao conflito, à violência, que ela atinge todas as pessoas, a comunidade, aquela vítima direta, as famílias, o próprio adolescente que cometeu o ato infracional, quando ele é defrontado em relação a essa reflexão sobre os impactos dessa violência. Então, quando eu coloco em relação à violência institucional, que ela atinge todos, inclusive quem nela trabalha, os profissionais que nela atuam. Então, esse impacto é um impacto importante para todos os profissionais. No entanto, para algumas categorias, para algumas pessoas, essa violência é tolerável, dependendo de quem seja a vítima da violência. Se você olha o mapa da violência, ali deixaram ali, está até interessante, né? Você vê ali quais são as maiores vítimas da violência, de acordo com os levantamentos nacionais, que é uma coisa assim absurda, assim, se você colocar em parâmetros internacionais, o número de pessoas que sofreram violência é abismal. Então, você tem ali situações de violência contra LGBTI, violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes negros. Então, para algumas categorias sociais, para algumas pessoas na sociedade, essa violência é tolerável. Mas, se essa violência é cometida contra alguma outra pessoa, aí há uma grande movimentação, é o que acontece, o que eu coloquei pela manhã, a questão da invisibilidade. Algumas pessoas, elas se tornam invisíveis, né? Então, a violência contra aquela pessoa, ela é, de alguma maneira, justificável. E gostaria de reafirmar em relação ao racismo estrutural, que muitas práticas racistas, elas são embrenhadas e são consideradas como naturais. E o recorte em relação ao racismo é um recorte flagrante, porque a maioria desses jovens e adolescentes que são assassinados, uma violência extrema, são jovens negros. Agora, sobre a pergunta da doutora Helena, pode chamar já assim, doutora Helena, né? Já tá, o parto já está marcado, já está chegando aí o bebê. A questão da saúde mental. O meu contato lá com o Degazi, no Rio, ele é antigo, e às vezes eu ficava pensando assim, poxa, mas vocês estão de superlotação, de condições estruturais insalubres e tal, como é que vai discutir justiça restaurativa nesse contexto? Mas depois eu fui aprendendo o que a gente tem que fazer, independente da situação, para mudar o quadro e também para cuidar das pessoas. Existe no Degazi lá um núcleo de saúde mental. Tem pessoas que ajudam a cuidar. E o núcleo de justiça restaurativa do Degazi,
ele tem um enfoque em casos judicializados e não judicializados. E existem também, dentro do DEGASE, práticas restaurativas, que vocês estão desenvolvendo aqui também, né? Práticas restaurativas com os profissionais, com os agentes. Muitos agentes não tinham espaço de fala, e esse espaço acabou sendo um espaço também, um espaço de cuidado com essas pessoas. Então, eu volto e encerro aqui dizendo que a violência atinge todos e todos devem ser cuidados. Agora, algumas pessoas, assim como o Estatuto, ele propõe medidas protetivas para as crianças e adolescentes, medidas aos pais ou responsáveis, é um estatuto que não é para o menor infrator, entre aspas, é um estatuto para todas as crianças e adolescentes, mas que ele traz uma série de medidas protetivas e de promoção também da família. Então, o enfoque deve ser um enfoque de cuidado, né, com todas as pessoas envolvidas. É isso. Bom, consulto a mesa, se tem alguém que gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Vamos encerrar. Eu acho que a importância do debate é essa. Por exemplo, a Helena falou, né, dali, eu posso discordar dela. Eu posso discordar de alguém que estava aqui, mas nós falamos. Então, assim, todos nós tivemos o direito de falar. Eu acho que isso que é a grande importância do debate, de tratar os temas de frente, resolver os problemas. Eu tive com a Eliette, com a equipe dela, foram 7 lá comigo. Que a apresentação que vocês viram ontem dos adolescentes aqui, elas inicialmente achavam que poderia não ser adequada para os adolescentes. E aí eu falei, vamos conversar. E aí nós conversamos. E aí a gente chegou à conclusão, eu falei, essa decisão não é minha, essa decisão é técnica, é de vocês. Se vocês é que vão decidir se eles podem ou não apresentar aqui o que eles ensaiaram no projeto. Nesse projeto, o que a gente mais verificou, Helena, é que os socioeducadores começaram a se perguntar por que os adolescentes têm curso e nós não? Por que os adolescentes têm café e nós não? E nós tivemos que ter essa sensibilidade de olhar para o socioeducador também com essa visão de, tipo, não, você vai tomar café junto com eles. Vai ser o mesmo café, porque eles são tratados aqui como aluno. Mas vocês vão começar a tratar, e nós estamos pensando, inclusive, como o doutor Everson já falou, de que precisa ter alguma coisa para o socioeducador também, que ele precisa de cuidado. Por fim, eu só gostaria de falar que, tratando da temática dos direitos humanos, a Escola da Magistratura tem, em parceria com a Universidade Federal daqui de Rondônia, um mestrado em direitos humanos. E 6 dessas vagas são para a comunidade. Então, todos esses temas que nós tratamos aqui, doutor Pedro, é comum a gente tratar e enfrentar de uma maneira bastante clara, inclusive dos dois lados. Às vezes tem um general do Exército tratando com alguém LGBT, e aí o debate sempre é muito rico. Acho que o doutor Vinícius já até participou de várias coisas lá do nosso mestrado também. E aí avisar a comunidade que nós temos 6 vagas e esse curso é gratuito para a comunidade. Então, basta fazer a seleção, nós estamos indo já para a 4ª turma. Com isso, então, eu encerro aqui, agradecendo a presença de todos, e a gente continua à tarde lá. Só um lembrete, alguém perdeu uma chave de um carro, e aí, se sentir falta da sua chave, procure a organização, tá? Obrigado.